Olá pessoal, estamos aqui novamente dando continuidade aos nossos estudos da Revista Espírita. Meu nome é Antônio Carlos Essado, sou colaborador aqui do Grupo Espírita Luz e Amor, na cidade de Franca, São Paulo. Olá a todos, meu nome é Gerson, também colaborador do Grupo Luz e Amor e participando desse estudo. Meu nome é Célio Barçanufo, estou aqui também fazendo parte dessa reunião no dia de hoje, também um colaborador da casa. Com muito prazer para que a gente possa mais uma vez aprender um pouco mais a respeito da lição de hoje, que é fenômeno de bicorporeidade. Então hoje nós vamos estudar bicorporeidade, né? Este artigo está em que mês de que ano? Está em dezembro de 1858. Dezembro de 1858. Nós decidimos, né, escolher o tema magnetismo dentro desse mar de informações que é a revista, né? E vamos fazer essa pesquisa, né, em todos os volumes. Então, vamos iniciar? Você lê aí, Gerson? Pode ler. Vamos lá. Fenômeno de bicorporeidade. Um dos membros da sociedade nos dá ciência de uma carta de um de seus amigos, de Boulogne-sur-Mer, datada de 26 de julho de 1856, na qual se lê a seguinte passagem: desde que o magnetizei por ordem dos espíritos, meu filho tornou-se um médium muito raro. Pelo menos foi o que me revelou no estado sonambúlico, no qual eu o havia posto, atendendo a pedido seu, de 14 de maio último, e 4 ou 5 vezes depois. Quer dizer que ele recebeu uma orientação de um espírito para magnetizar o filho? Isso. Um amigo de um dos membros da sociedade, né? Recebe essa orientação dos espíritos e magnetiza o filho. E a partir daí o filho começa a desenvolver a mediunidade, né? Olha que interessante, hein, gente? E o Kardec aqui também, no livro dos médiuns, no capítulo de desenvolvimento da mediunidade, ele fala também que eles usavam aplicar passe no médium para auxiliar o desenvolvimento da mediunidade. Por isso que nas reuniões, quando eu vejo que o médium está com alguma dificuldade para dar manifestação, aí eu aplico um passe, logo ele dá a manifestação. E ele dá um retorno para a gente no final da reunião, ou logo ali depois, ele fala, depois que você aplicou o passe, a coisa se definiu. A sustentação, né, Antônio Carlos? A sustentação, as pessoas que estiverem na reunião vibrando positivamente também vai dar uma sustentação muito grande para o médium, né? Isso aí é fundamental, né? Exatamente. Aqui a gente tem que lembrar, né, ele não descreve muito detalhadamente, mas isso foi lá no início, né? Então o processo... 1858, né? Então o processo ainda era de experimentação. E interessante, a gente percebe a intimidade dos espíritos com o magnetismo, passando até a receita aqui, né? Então isso mostra para a gente que é muito natural, né? Até nós já conversamos aqui sobre isso. Na literatura aí, espírita tá cheio de exemplo, né? De aplicação do magnetismo. Então, aqui no caso ele
aparentemente participava de alguma reunião, né? Recebeu essas orientações, mas o trabalho aqui de magnetização tal, aparentemente ele fez sozinho, né? Ele e o filho. Ah, sim, é. Agora, também eu acredito que surgiu a mediunidade no menino. Estou falando menino, né? Mas não... A gente costuma chamar os filhos de menino, né? Sempre. Eu até de vez em quando chamo o Gerson de menino. Mas eu sou apesar que ele é da minha idade. E ele provavelmente devia ter o germe da mediunidade, né? Sim, com certeza. Senão não. Mas o que ressalta aqui é que a importância, assim, o auxílio do magnetismo na surgimento da mediunidade. Não sei se seria a palavra certa, mas ele... Tanto é que foi indicado. Liberou, foi indicado. E ele, a partir dali, ele aparentemente com muita facilidade, ele começou, né, a gente poderia até dizer que pode até ter sido trabalhado com essas energias e o trabalho dos espíritos. Exato. Com certeza. Mexeram em alguma coisa, uma pecinha. É um moço, né? Na verdade, esse menino aí deve ser um moço assim da minha idade, né, Sérgio? Então ele continua. Para mim, é fora de dúvida que, desperto, meu filho conversa livremente com os espíritos que deseja por intermédio de seu guia, que chama familiarmente de seu amigo, que se transporta à vontade em espírito aonde deseja. Vou citar um fato cujas provas escritas tenho em mãos. Gerson, olha que coisa interessante aqui, que ele diz assim que, desperto, meu filho conversa livremente com os espíritos. Então, além dos espíritos, do menino conversar com os espíritos, ele também se transporta à vontade aonde deseja. Então veja bem que grande mediunidade que foi despertada realmente nesse garoto, né? Além, ele também se transporta. Se transporta, exatamente. Que é o que ele vai contar. É o assunto, aqui, né? É um desdobramento assim, mas a gente hoje em dia a gente generaliza tudo como desdobramento, essa libertação, essa emancipação, né? Que está lá no Livro dos Espíritos, né? Segunda parte, capítulo 8, emancipação do espírito. O espírito, ele não fica ali fechadinho no corpo, né? Ele sai. Até o Sérgio Felipe fala que a cada 1h30 a gente sai do corpo. Isso é ele que fala, né? Até daqui, desse pequeno trecho aqui, a gente percebe o seguinte, né, que o magnetismo foi orientado, né, pela espiritualidade para auxiliar no desenvolvimento do médium, né? Médium ele já era, não foi o magnetismo que o transformou em médium, né? Ele facilitou, né, isso. E aqui ele cita, né, que desperto, então aqui já independente do estado sonambúlico, né? Após essas sessões de magnetização, desperto, ele conversa livremente com os espíritos que deseja, por intermédio do seu guia, né? Quer dizer que ele consciente, um médium consciente, mas um médium muito forte, né? Uma capacidade de percepção muito grande. Ele conscientemente ele conversa com os espíritos, e que se transporta à vontade em espírito aonde deseja. Aí nesse caso aqui já é a bicorporeidade, né? Que no caso já não é uma coisa consciente, né? Ele, para provocar o fenômeno, ele deve entrar em um estado de transe. Bom, vamos ver que a gente, na sequência, vai entender melhor, né? Você continua, Zé?
Há exatamente um mês, estávamos os dois na sala de jantar. Eu lia o curso de magnetismo do Sr. Dipoté, quando meu filho pegou o livro e o folheou. Chegando num certo trecho, seu guia lhe disse ao ouvido: lê isso. Era a aventura de um médico da América, cujo espírito tinha visitado um amigo que dormia a 15 ou 20 léguas de distância. Depois de o haver lido, disse: bem que gostaria de fazer uma pequena viagem semelhante. Pois bem, disse o guia, aonde queres ir? A Londres, para ver os amigos, respondeu meu filho, designando os que desejava visitar. Amanhã é domingo, foi a resposta, e não és obrigado a te levantares cedo para trabalhar. Dormirás às 8 horas e irás viajar a Londres até às 8h30. Na próxima sexta-feira receberá uma carta de teus amigos, censurando-te por haveres permanecido tão pouco tempo com eles. Veja só que coisa incrível. Então, antes de acontecer o desdobramento, o espírito já avisou para ele o dia, o horário em que haveria o desdobramento. Ele preparou, né? Exatamente. Que foi combinado, né? E um médium daquela facilidade que ele tinha para esse desdobramento, ele podia crer piamente que ele... Então, continuando a leitura. Efetivamente, na manhã do dia seguinte, na hora indicada, ele adormeceu profundamente. Despertei-o às 8h30. Não se lembrava de nada. De minha parte, não lhe disse uma só palavra, aguardando os acontecimentos. Na sexta-feira seguinte, eu trabalhava em uma das máquinas e, como de hábito, fumava, pois já havia almoçado. Olhando a fumaça do cachimbo, meu filho disse: olha, há uma carta na fumaça. Como vês uma carta na fumaça? Tu a verás, respondeu ele, pois eis que o carteiro a está trazendo. Efetivamente, o carteiro veio entregar uma carta de Londres, na qual os amigos de meu filho censuravam por não haver passado com eles, senão alguns instantes. No domingo precedente, das 8 às 8h30, com uma porção de detalhes que seria longo demais repetir aqui, entre os quais o fato singular de ter almoçado com eles, como disse, tenho a carta a provar que nada inventei. Então veja bem, né, que ele, quando voltou do desdobramento, ele não sabia de nada que tinha acontecido, né? E quando ele viu na fumaça do cachimbo do pai dele que o carteiro também já estava trazendo a carta que ele não tinha conhecimento algum. Quando ele abriu e leu a carta, foi a grande surpresa de saber que das 8 às 8h30 era o horário em que ele estava na França, né? E que os amigos dele o viram em Londres e ele almoçou com os amigos dele em Londres, né? Aí vem até uma pergunta, mas o espírito estando em desdobramento, ele pode ingerir uma comida sólida? Ué. Então no livro dos médiuns diz que sim, que pode ingerir essa comida sólida, mas não terá o mesmo efeito de uma comida sólida ingerida por uma pessoa encarnada estando presente no local. É verdade. Então aqui a gente tem vários detalhes, né? Para nosso estudo, para o nosso entendimento, né? Porque ele inicia no magnetismo utilizado, né? Como meio de facilitar, né? A mediunidade. Depois ele aqui a gente pega nesse detalhe, que é um médium raro, ele fala. E aí você começa a observar aqui, né, em tudo que está acontecendo. Ele é um médium que consegue o desdobramento, não é? Com facilidade. Ele é um médium que em estado desperto ele se comunica com os espíritos. E aqui aquela
aquela dúvida de muitos, né? Que é com frequência cita, né? Fala assim, mas eu sou um médium ostensivo, então eu não tenho controle sobre a comunicação. Não. Durante a inconsciente, você quer dizer? Inconsciente, desculpa. Mas durante a comunicação ele está ciente do que está acontecendo. Depois ele não vai se lembrar, né? Então ele tem esse controle, né? E aqui mais abaixo, quando ele vê na fumaça, teve uma visão, né? É premonição. Teve uma visão do carteiro. Ele antevê, né? Então ele realmente tinha assim vários. É verdade. E mais alguma coisa? Acho que até aqui é isso, né? Interessante, né? Porque aqui, talvez porque tenha sido muito longe, e também ele já estava dormindo. Foi programado para ele dormir mesmo. Foi programado. Ele iria dormir às 8 e às 8h30 ele... Porque a gente vê, por exemplo, né? Todo mundo cita aí o caso do Eurípides Barçanufo, que às vezes ele debruçava na mesa e acordava falando que esteve em algum lugar, né? Agora a gente também tem tido assim comunicações de vivos, que às vezes a gente vai checar, a pessoa não estava dormindo. É que tem várias maneiras de se realizar uma comunicação mediúnica, várias maneiras, né? Às vezes o médium vai aonde está a pessoa, capta o psiquismo, né? Ou às vezes a pessoa fica lá, dá uma desligadinha mesmo estando acordado. Isso acontece, né? Ou às vezes dá até um cochilinho. Mas às vezes a pessoa fica absorta, assim, aquilo ali já o espírito já se sente em liberdade de se transportar, né? E às vezes até numa reunião mediúnica pode um espírito encarnado dar uma comunicação numa reunião mediúnica. Ele estando em outro local, encarnado, né? Então as comunicações não são somente dos desencarnados. É isso que eu estou falando. O pensamento não tem barreira, né? Exatamente. A gente então pode estar dormindo até em sono profundo ou não. Tem várias. Mas como tudo muito bem orientado, né? Mesmo o pai, né, aqui, né? Essa pessoa que ficou encarregada, né, de orientar o menino, ele tem toda a conversa que ele tem com o espírito, né? Depois, no outro dia, ele adormece. Não foi induzido, ele adormece. Foi induzido né? Já tinha sido previamente combinado pela espiritualidade, mas ele adormece. Era a hora dele dormir mesmo, né? Às 8 horas. Ele iria acordar às 8h30. Né? Às 8h30 o pai o acorda, o chama. E ele não lembra nada. Ele não se lembra de nada. Quer dizer, não teve sugestão nenhuma aí. E o pai não fala nada. Ele deixa que o acontecimento, né, prossiga. Aí na sexta-feira que vem a visão, né, da carta, chega a carta e comprova tudo aquilo que tinha sido feito. Já que nós falamos aqui em comunicação de vivos, muita gente às vezes pode não ter tido ainda essa experiência, e nós vamos lembrar que tem um livro de Ernesto Bozano justamente com esse título, né? Comunicação mediúnica entre vivos. Ele dá lá 6 tipos, que pode ser pela vidência, né? Uma aparição, pode ser uma aparição que aí se torna vidência, né? Mas no livro dos médiuns também
é abordado esse assunto, né? E tanto é que não sei se é Erasto ou outro lá, espírito fala porque o Kardec pergunta: o espírito que está encarnado pode comunicar? Ele responde: a maioria dos que você evoca são encarnados. Então, porque às vezes a gente fala isso e as pessoas estranham, né? Eu vou continuar aqui então. Tendo sido narrado o fato acima, disse um dos assistentes que a história se reporta a diversos fatos semelhantes e citou Santo Afonso de Liguori, canonizado antes do tempo requerido, que tem um prazo, né? Vestibular, antes do tempo requerido, por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares distintos, o que passou por milagre. É interessante, né? Que antes a igreja mandava para fogueira, depois era santo. Para justificar, se tornava santo. Então deu o exemplo aqui, né, do Santo Afonso de Liguori, e ele deve falar aqui vai falar Santo agora Antônio de Pádua. O tradicional exemplo do Santo Antônio de Pádua, né? Kardec também dá esse exemplo. Santo Antônio de Pádua achava-se na Espanha e no instante em que predicava, fazia uma palestra, né? Comentário lá, seu pai, acusado de assassinato, ia ser supliciado em Pádua. Onde que fica Pádua, gente? Você que é... Pádua. Espanha? Na Itália? Pádua é Itália. Não, Pádua é Portugal. Portugal. Né? Nesse momento aparece, lá onde estava o pai que ia ser supliciado, já estava com a corda no pescoço. Mas veja bem, ele estava na Espanha e se transportou para outro país, hein? Para Portugal. Veja só, então a distância para o espírito não tem barreiras, essa distância. Apesar que lá é pertinho, né? Só uma observação aqui, depois tem a nota de rodapé aqui, que na verdade Santo Antônio pregava na Itália, não na Espanha. No instante em que o pai ia ser supliciado em Portugal, em Lisboa. Então corrige, está corrigindo. Ele está corrigindo. Ele estava na Itália e o pai em Lisboa, em Portugal. Então já é um pouquinho mais longe. Nesse momento aparece Antônio demonstrando a inocência do pai e revelando o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Foi constatado que no mesmo instante Santo Antônio pregava na Espanha. Aqui ele estava desperto. Aqui ele não estava dormindo. No outro lá, fenômeno, outro tipo, né, de transporte de bicorporeidade. Olha só, então ele continuou pregando. Então ele pregou em 2 lugares. Ele foi defender o pai e continuou. Bom, e aí também nosso conhecimento ainda, né, pelo menos não tenho conhecimento de nada assim, mas pode também ter o fenômeno aqui envolvendo a mediunidade e no determinado local quem estava pregando ser alguém no lugar dele, né? Eu acredito que ele não poderia continuar pregando nos 2 lugares simultaneamente, né? Porque o espírito dele se transportou, mas o que acontece? Ele poderia ter feito igual fazia Eurípides Barçanufo, ficar simplesmente por alguns minutos
sem falar nada, inerte, né? Vamos ver, aqui vai desenvolver aqui, né? Tendo sido evocado, era o que Kardec fazia, né? Dirigimos as seguintes perguntas a Santo Afonso de Liguori. O fato pelo qual fostes canonizado é real? Sim. Esse fenômeno é excepcional? Não. Pode apresentar-se em todos os indivíduos materializados. Desmaterializados. Em todos os indivíduos desmaterializados. Era motivo justo para vos canonizarem? Sim, desde que por minha virtude eu me havia elevado até Deus. Sem isso, não teria podido transportar-me simultaneamente para 2 lugares diferentes. Então ele está informando aqui que a pessoa tem que estar espiritualizada, né? Vamos trocar desmaterializado por uma pessoa mais espiritualizada, mais sensível. Então, por isso, Tom, que quando a gente verifica aqui a pergunta número 2, esse fenômeno é excepcional? Ele responde que não, né? Pode apresentar-se a todos os indivíduos, no caso aqui, que todos os indivíduos que estão espiritualizados. Então, aquele que procura crescer, melhorar, evoluir, automaticamente ele vai tendo essas sensações e essa mediunidade vai se aflorando e vai tomando corpo, né? Naturalmente ele já é menos preso à matéria. Exatamente. O que vai acontecer quando a gente for progredindo e progredindo mais e mais, nós vamos ter todos os tipos de mediunidade afloradas em nós como uma coisa natural. Então é questão de evolução moral. É igual o Chico Xavier, né? Exatamente. Chico Xavier curava as pessoas. E quando as pessoas, mas eu estava com uma dor aqui, fui curado, você me curou, Chico. Ele, não sou eu que te curei, foi os seus méritos que te curou. Mas o trabalho dele foi muito intenso em todos os tipos de mediunidade, né? O que Jesus falava, né? A tua fé te curou. Tua fé te curou. É verdade. Quer dizer que... Uma outra coisa muito interessante, aí na pergunta número 3, olha a segurança de Santo Antônio de Pádua, porque, aliás, de Santo Afonso de Liguori. Quando pergunta para ele, era motivo justo para vos canonizar? Ele responde afirmativamente, sim, desde que por minha virtude eu me havia levado até Deus. Então ele tinha total segurança de que o trabalho dele aqui encarnado foi um trabalho bem feito, de que ele cresceu, de que ele melhorou, não é verdade? Então é uma resposta muito segura, né? Não, sim, eu realmente fui digno de ser canonizado pela minha evolução. Verdade. Ele vem aqui na 4ª pergunta. Todos os indivíduos nos quais se apresentam esses fenômenos merecem ser canonizados? Não. Porque nem todos igualmente nem todos são igualmente virtuosos. Então está condicionado a isso aí. Não, mas aqui ele fala da canonização, né? Não, mas em relação ao fenômeno. Sim, não, então, mas merece ser canonizado, né? Todos os que, no caso, aqui tem o fenômeno da bicorporidade, né? Aí ele fala, não, vai depender da moral. Sim, agora entendi. Então Entendi, Esse merecimento... Então pode ter pessoas não virtuosas que apresentam esse fenômeno. Que apresentam pressupõe fenômeno. isso. Pressupõe isso. E aqui só uma coisa aqui, que é essa... por minha virtude eu me havia elevado até Deus. Aqui você percebe ainda essa presença muito forte na comunicação do Espírito.
né? Mas uma presença muito forte ainda do catolicismo. É, a formação é a formação. Então essa resposta também é aquilo que fala, analisar o que o Espírito está falando também. Né? E tem um detalhe também, gente, convém a gente verificar que isso aqui está em 1856. 8. Tanto porque isso aqui aconteceu em 1856. Porque quando aconteceu o seguinte, eles não tinham a mesma instrução e o mesmo conhecimento que nós temos agora, não é? E eles tinham até que ter uma certa cautela em pronunciar certas atitudes a respeito do espiritismo que era muito mal interpretado na época, né? Lê a próxima, hein, James? Poderias dar-nos a explicação desses fenômenos? Sim. Quando o homem, por sua virtude, se acha completamente desmaterializado, quando elevou sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, do seguinte modo: sentindo vir o sono, pode o espírito encarnado pedir a Deus para transportar-se a um lugar qualquer. É por isso que à noite é recomendado, né? Até nas preces aqui, a oração antes de dormir. A gente pedir para ser conduzido para um lugar bom. Muitíssimo importante isso que você falou, Tony. Sabe por quê? Pedir. Quando a gente verifica no capítulo 27 do Evangelho, a gente vai verificar a respeito das qualidades da prece, maneira de orar, coisas a respeito da oração e o quão é importante a nossa sintonia com os bons espíritos no momento antes de dormir, porque pelo nosso pensamento nós vamos estar nos aderindo a esses espíritos bons, ou da preferência de cada um. E o que vai acontecer? Como o nosso espírito vai sair do nosso corpo, nós vamos vivenciar uma outra vida. Por isso que no Evangelho diz que nós morremos todos os dias, né? Que a gente verifica durante o sono no mundo espiritual. Por isso que a nossa companhia é de suma importância. Muita gente recebe intuições durante o sono. A gente é tratado de dores, de doenças durante o sono. É incrível. Esse tratamento aí acontece mesmo. Isso aí está até até a Evolução em Dois Mundos fala isso. E mais uma vez a importância da vigilância, né? Aliás, até o tema do livro, Evolução em Dois Mundos. Mas mais uma vez a importância da vigilância, porque ontem mesmo estava lendo sobre isso, não vou lembrar para variar qual livro, mas é sobre a nossa afinidade, que você acabou de falar. Nós vamos para outros lugares, sim, mas nós vamos encontrar com os nossos afins. Então a gente tem que estar sempre muito atento, sempre buscando a modificação. Então, para ir para lugares, a gente tem que pedir para ir para um lugar bom, né? Que sejam bons lugares, né? E agora se você fala assim, que eu posso agora encontrar a minha turminha aí da bagunça aí. Aí você... Então aqui ele cita, aqui para mim, tá? Eu acho que vocês vão me dizer aí, porque para mim fica um pouco assim, até por isso que eu citei esse fato dele ainda tá bem ligado à sua formação religiosa, porque ele cita que o fenômeno não é excepcional, que ele pode se apresentar em indivíduos desmaterializados, quer dizer, mais espiritualizados, né? Mais libertos da matéria. Ele diz que por essa virtude ele se elevou, né? A planos mais elevados, né? Que sem isso ele não se poderia transportar e estar simultaneamente aí em 2 lugares, né? Essa questão do motivo ser justo para a canonização é a interpretação da sua formação, né? Porque aí depois todos os indivíduos que apresentam esses fenômenos merecem ser canonizados? Não, porque nem todos são igualmente virtuosos. Mas mais abaixo ele diz a explicação do fenômeno: quando o homem, por sua virtude, se acha completamente desmaterializado, quando elevou sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Quer dizer, sempre, pelo que se compreende aqui da leitura, da resposta de Santo Afonso, né, sempre ligado a virtuosismo,
né? Ou mais ou menos, mas sempre uma pessoa menos ligada à matéria, né? Isso é um dos requisitos, então, para esse transporte, né? Aí ele... É que isso daqui é uma orientação assim que até ajuda na nossa educação, né? Quer dizer, hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, nós já temos até que direcionar o nosso desdobramento do sono. É o que ele coloca, vamos colocar como no sono. Aonde que vai a coisa? Porque vai acontecer, vamos dizer assim, no sono, a gente de qualquer forma vai se transportar, né? E que é o que ele coloca aqui, ó. Sentindo vir o sono, pode o espírito encarnado pedir a Deus para transportar-se a um lugar qualquer, né? Ele pode, em oração, pedir, mentalizar para se transportar a determinado lugar. Seu espírito ou sua alma, como quiser chamá-lo, abandona então o corpo, seguido de uma parte de seu perispírito, deixando a matéria imunda num estado vizinho ao da morte. Digo vizinho da morte porque ficou no corpo um laço, ligando o perispírito e a alma à matéria. E esse laço não pode ser definido. O corpo, então, aparece no lugar desejado. Creio que é tudo quanto desejais saber. Certinho? A gente pode combinar aí à noite, vamos procurar aí um Dr. Franz Anton Mesmer para explicar alguma coisa de magnetismo para nós, né? Ou algum outro, né? Então aqui ele faz o seguinte, seguindo... Qualquer espírito mentor vai saber falar sobre isso. Seguindo de uma parte de seu perispírito, né? Então o perispírito nunca abandona o espírito, não é verdade? Não. Deixando a matéria imunda, quer dizer, o nosso corpo num estado bem próximo da morte, né? Então é uma coisa assim, se romper, é lógico que não vai romper aquele laço fluídico, mas se rompesse a gente desencarnaria. Se romper, está em boas mãos. Exatamente. Exatamente. Digo vizinho da morte porque ficou no corpo um laço, ligando o perispírito, a alma à matéria. E esse laço não pode ser definido. Então, veja só, a gente verificando aqui essa explicação dele, a gente verifica que não tem assim tanta dificuldade, né, em se compreender a maneira de fazer esse transporte. Então, se a gente tiver a boa vontade, o trabalho, o empenho em se transportar também, nós não vamos encontrar tanta dificuldade. Isso está dependendo aqui não só da vontade, lembrando que a parte moral nossa vai influenciar muito, né? Se a gente então tem pensamento, os desígnios voltados para o bem do próximo, para o amor, então muitas vezes a gente vai ter uma certa facilidade na bicorporidade, né? Isso vai depender muito, eu acredito, que da nossa moral, né? Nossa forma de agir. Porque quanto mais moral a gente tiver, mais fácil a gente vai adquirir esse fenômeno, né? Aqui no caso só que isso daí é assim, uma coisa espontânea, né? No caso específico aqui, ele está falando do transporte e do aparecimento em outro local. Que é bicorporidade. Aqui, né? Aqui. Não é só o transporte. Ele se desligar, sair deixar o local em que ele se encontra e aparecer em outro lugar. Isso em sono, né? E ele vai se materializar, vamos dizer assim, em outro lugar. A definição que ele dá aqui é o corpo, então aparece no lugar desejado. Eu acredito até que é assim uma maneira de falar assim, ele não seria o corpo, né? Mas é uma maneira de deixar assim bem claro, o seu corpo ficou aqui, mas você pode aparecer em outro lugar até
dando tangibilidade e tudo mais. Bom, aqui vamos seguir na leitura que vai. Agora é o sério. Isso não nos dá, é a pergunta número 6. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito? Resposta. Achando-se o espírito desprendido da matéria, conforme seu grau de elevação, pode tornar-se tangível a matéria. Então veja bem, a gente retornando aqui a Eurípides Barçanufo, realmente na época dele ele saía, às vezes ia em uma fazenda, fazia um parto, quer dizer, ele se tornava tangível, né? Então as pessoas, além de vê-lo, ele fazia um parto e retornava ao corpo. Então era uma coisa assim. Que aí mais uma vez essa descrição dele da virtude e tal é do grau de elevação e do conhecimento, porque o que se dá com o espírito desencarnado, né, que ele pode manipular a matéria, transformar, utilizar aquela matéria para formar o corpo, né? Esse espírito do encarnado também está num tal grau já de conhecimento, que ele também faz isso. Na verdade, é o espírito, né? Ele se transporta e no local onde ele vá, ele utiliza esses elementos e reagrupa, né? Vamos dizer assim, para formar a matéria, dar a tangibilidade para utilizar naquele momento, né? Exatamente. Então a pergunta número 7. Entretanto, certas aparições tangíveis de mãos e de outras partes do corpo pertencem, evidentemente, a espíritos de ordem inferior? Resposta. São espíritos superiores que se servem dos inferiores a fim de provarem o fenômeno. Então, os superiores, é lógico que eles vão ter uma facilidade maior de fazer com que a coisa se torne mais fácil. E usa os inferiores para fazer esse tipo de trabalho. Conseguem ter um acesso mais próximo a essa coisa mais materializada. Exatamente. Né? E a pergunta número 8. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? Quer dizer, precisa estar dormindo para se transportar ou não? A resposta. A alma pode dividir-se quando se sente transportada a um lugar diferente daquele onde se acha o seu corpo. A alma pode dividir-se quando se sente transportada a um lugar diferente daquele onde se achava o seu corpo, né? Que é mais a expansão, né? Esse dividir, ela não se parte, né? Na verdade, ela pode estar em dois lugares, né? Ao mesmo tempo. Sem se partir, sem né? se Porque partir. a alma não vai repartir, está um pedaço aqui, um pedaço lá. Ela vai expandir, né? Exatamente. Você vai se apresentar nos dois lugares. Pergunta número 9. Estando mergulhado em sono profundo, enquanto seu espírito aparece em outros lugares, o que aconteceria a um homem que fosse subitamente despertado? Resposta. Isso não ocorreria, porque se alguém tivesse a intenção de o despertar, o espírito retornaria ao corpo, pois, lendo o pensamento, saberia prever essa situação. E isso acontece também, que tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, que a pergunta é se outro espírito poderia ocupar o corpo de uma pessoa, estando a pessoa em sono. Isso aí é impossível, né? Não você está ligado ao corpo, né? Exatamente. É que é o que fala, que é onde surgiu essa... não existe a ligação é feita, assim, no caso da mediunidade, através do perispírito. Do perispírito, que não esse é o termo incorporar, né? Que vamos dizer, foi modificado, né? Porque você, na verdade, você utiliza o elo, né? É a sintonia que permite essa comunicação, não é uma possessão. Né? O Manuel Filomeno, nas obras dele, ele explica bem isso daí. Sempre que vai ter uma comunicação, ele fala assim, que o espírito aproximou-se e que
Às vezes ele usa várias maneiras de dizer, né? Às vezes que mantou perispírito a perispírito, que formou uma corrente nervosa. É sempre entre perispírito. É muito importante ler as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Está em 11 ou 12 volumes. 11 ou 12 romances. É tudo sobre obsessão. Nós já fizemos 2 jornadas de estudo sobre as obras dele. O que mais? Agora tem o texto do citando Tácito, né? É outro... Não, é sequência. Mas é outro fato? Porque senão a gente já termina aqui. Ele vai citar o que aconteceu com Tácito, mas... Então é outro... eu acho que pode... Aí a gente deixa, né? E... porque o assunto aqui é longo. O assunto é longo e a gente vai, né? Indo devagar, sem pressa, né? E muito do que está aqui está no Livro dos Médiuns também, né? O Livro dos Médiuns tem muito esse mesmo estilo aí, né? Mais alguma coisa, gente? Se não tem mais nada a acrescentar, né? Nós vamos encerrando aqui os nossos estudos de hoje. Hoje nós estamos só em 3. Alguns dos nossos companheiros não puderam comparecer. E nós vamos encerrando e quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, né? Então, que todos fiquemos na paz de Deus.